Boa tarde, meus irmãos. Você, meu irmão, em qualquer parte do nosso país que estiver me assistindo, um abração para você. Você também, meu irmão, que estiver me assistindo em outro país, um forte abraço. Que Deus abençoe, que Deus que pague vocês por essa ajuda maravilhosa. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui, né? Hoje eu não vou falar de religião, hoje eu quero falar de história, a história da Bíblia. E gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim, para me ajudar. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, me ajude aí, meu irmão. Se inscreva aí, dá uma forcinha para mim. E hoje, meus irmãos, eu quero agradecer uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito legal, que eu conheci ontem, e que me pediu para me enviar meus vídeos para ele, que ele vai assistir os meus vídeos. Eu fiquei muito feliz com isso, muito honrado. Trata-se do meu grande amigo, uma amizade maravilhosa que eu comecei ontem com o doutor psiquiatra, doutor José Eduardo, né? Aqui da minha cidade de Bom Despacho. O doutor José Eduardo, ele é uma pessoa muito legal, muito simpática. E ele falou para mim, olha, manda seus vídeos para mim que eu vou não só assistir, mas vou me inscrever no seu canal. Ô, doutor José Eduardo, Deus que paga o senhor por isso. Ó, Deus que abençoe essa carreira do senhor. O senhor é um médico jovem, um médico jovem ainda. Deus que abençoe essa carreira do senhor, que essa carreira vai muitos e muitos anos. O senhor fazendo esse trabalho maravilhoso de ajudar as pessoas a melhorar a mente, né? A melhorar o seu lado psíquico. O senhor, a profissão do senhor é uma profissão muito interessante, muito importante. E que Deus abençoe o senhor, que o senhor continue fazendo esse trabalho cada vez melhor. O senhor já faz muito bem, mas que Deus abençoe, que o senhor continue melhorando cada vez mais. É os meus votos, é o meu desejo para o senhor, viu? Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a origem do povo de Deus, ou seja, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, né? E por que o idioma deles, o idioma falado por eles, é chamado de hebraico? Esse povo de Israel, são também chamados de povo semita, e eu vou explicar por quê. O povo de Israel é chamado de semita porque eles são descendentes de Sem, o filho de Noé. E o idioma deles é chamado de hebraico, né? Porque vem do seu antepassado Éber, bisneto de Sem e tataraneto de Noé. Eu vou explicar como começou aqui a descendência de Sem até chegar na nação de Israel. Ó, Noé gerou Sem, Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Éber, que é através do Éber, é por causa do Éber que vem o nome do idioma hebraico. Éber gerou Peleque, Peleque gerou Reu, Reu gerou Seruge, Seruge gerou Naor, Naor gerou Tera, Tera gerou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, cada um deles formou uma nação. De Jacó veio a nação de Israel, que veio a ser o povo escolhido de Deus para trazer o Messias ao mundo. E Esaú formou a nação de Edom, que mais tarde ela foi extinta. A nação de Israel são 13 tribos, 11 filhos de Jacó, mas os dois netos, né? Os dois netos, Manassés e Efraim, que são filhos de José do Egito, que faleceu. Mas somente 12 tribos tomaram posse da terra de Canaã, porque a tribo de Levi, Deus o escolheu para cuidar do tabernáculo e da adoração de Deus. Inclusive, eles tinham a obrigação, a incumbência de oferecer os sacrifícios a Deus. Inclusive, meus irmãos, pelo fato de Deus não ter dado posse à nação, à tribo dos levitas da terra de Canaã, esse é um motivo de Deus ter, né,
Esse é o motivo de Deus ter estabelecido o dízimo como normas para a nação de Israel. Entre outros motivos, esse era um. Porque o dízimo, Deus estabeleceu o dízimo como normas para a nação de Israel, entre outras, para sustentar os levitas, porque os levitas não tiveram herança na terra, os levitas ficaram para cuidar da adoração de Deus. Então, a tribo de Levi dependia dos dízimos para sustentar, né? Mas aí você pode me perguntar, de onde surgiu a palavra Israel? Porque nós vimos aqui que a nação de Israel são as 12 tribos, são os filhos de Jacó. Mas de onde que veio Israel? Bom, meus irmãos, aí é outra história, eu vou explicar. A Bíblia mostra para nós, em Gênesis, no capítulo 32, versículo 8, que Jacó, após lutar com Deus, Jacó recebeu o nome de Israel. A partir daquele momento que ele lutou com Deus, Deus disse a ele que a partir daquele momento o nome dele já não era mais Jacó. Se tratava de Israel. É por isso que a nação que fora retirada da servidão egípcia e foi guiada por Deus pelo deserto até a terra de Canaã, chama-se os filhos de Israel. Os filhos de Jacó ou então os filhos de Israel. Porque Jacó chamava Jacó, mas a partir do momento que ele lutou com Deus, ele passou a chamar Israel. Nação essa que Deus cuidou dela, protegendo essa nação. Deus protegeu essa nação de Israel de todos os males que sobrevinham sobre eles. E Deus também repreendeu essa nação, assim como um pai repreende um filho. Quantas vezes essa nação pecou contra Deus e Deus repreendeu duramente essa nação, né? Deus repreendeu duramente essa nação sempre que foi necessário. Porque Deus tinha um propósito para essa nação, né? O propósito de Deus para essa nação é trazer o seu Filho Jesus ao mundo. Trazer o seu Filho Jesus ao mundo, né? Através dessa nação, Deus trouxe Jesus ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Então, meus irmãos, nós vimos aqui como que veio a formar a nação de Israel, o propósito de Deus para a nação de Israel, né, que foi, através daquela nação, Deus trazer o seu Filho Jesus ao mundo para morrer como sacrifício pelos nossos pecados e nos salvar do pecado e da morte. Nos dar a oportunidade de salvação. Porque se hoje nós temos a oportunidade de salvação, é graças ao sacrifício resgatador de Jesus. Então, meus irmãos, nós devemos ser muito gratos, tanto a Deus como a Jesus, por esta maravilhosa obra, né? Por essa maravilha que Deus e Cristo realizou por nós, que foi o sacrifício resgatador de Cristo, né? Nós devemos ser gratos. Agora, meus irmãos, o que é que nós temos que fazer para ser gratos a Deus? Nós devemos reconhecer a Deus como nosso Criador, nosso Pai, e reconhecer a Jesus como nosso Salvador. Jesus deu a vida para nos salvar, devemos reconhecer a Jesus como nosso Salvador. E divulgar essas coisas para os outros, divulgar essas maravilhas para os outros, divulgar para as pessoas que Deus, o nosso Pai, Deus é maravilhoso, que Deus enviou o seu Filho à terra para que ele morresse como sacrifício pelos nossos pecados. E devemos também, meus irmãos, não só agradecer a Deus, não só agradecer o Pai, nosso Pai, como nosso Deus maravilhoso. É claro que nós temos que fazer isso. Agradecer sempre ao nosso Pai querido, como nosso Deus maravilhoso, mas também agradecer a Jesus como o nosso maravilhoso Deus, um sacrifício que morreu como sacrifício pelos nossos pecados. Olha que, às vezes a pessoa fala, mas Jesus Cristo veio porque Deus mandou. Jesus Cristo veio obedecendo a ordem de Deus. Veja que Deus, o próprio Pai de Jesus Cristo, não pensa assim não.
Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus diz que Deus deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Deus reconheceu o valor do sacrifício de Jesus. Deus reconheceu o quanto Jesus foi importante nessa obra maravilhosa que Deus tinha para salvar a humanidade. Tanto é que em Filipenses capítulo 2, versículos, parece que é versículo 9, ali disse que Deus valorizou tanto o trabalho, a obra de Jesus, que Deus deu a Jesus um nome, o Pai deu a Jesus um nome, que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos. Então nós temos que valorizar a Deus pelo amor que Ele teve para conosco, o Pai, valorizar o Deus Pai pelo amor que Ele teve com a humanidade, e também Jesus Cristo pelo amor que Ele teve também de vir aqui na terra como homem, passar por tudo que Ele passou, morrer como sacrifício pelos nossos pecados, certo? Nós temos que valorizar, nós temos que glorificar tanto o Pai quanto o Filho, nós temos que glorificar. Que tem religião que acha que tem que glorificar apenas Deus, que Deus, unicamente Deus que merece a nossa glória. Isso é enganado, Jesus também merece. Nós temos que glorificar tanto o Pai quanto o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.